Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Cristina. Vamos iniciar a nossa aula de Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras, ele vai falar sobre os lados do triângulo, né? Do triângulo retângulo. Então, vejamos. Temos aqui, nessa figura, um triângulo ABC, ou seja, cada lado eu uso essas letras, né? É esse triângulo que está no meio, é o amarelo. O lado A eu chamo de cateto. O lado B eu chamo de cateto também. E o lado C eu chamo de hipotenusa. O lado A ele é chamado de cateto oposto. Por que ele é chamado de cateto oposto? Porque ele fica exatamente fazendo oposição entre ele e a hipotenusa. É como se eles ficassem meio que paralelos. Na verdade, não, mas eles ficam assim meio que de costa para o outro. Por isso eles estão opostos. E o cateto B eu chamo de cateto adjacente. Veja que cada um desses lados do triângulo, eles formam quadrados. A hipotenusa, como ela é o lado maior do triângulo retângulo, forma um quadrado maior, que eu chamo de C ao quadrado, porque está exatamente do lado C, que é a hipotenusa. Então, esse é o número maior. O quadrado médio, que é esse azul, eu chamo de A ao quadrado. Por quê? Porque é exatamente o lado A, que é o cateto oposto, elevado ao quadrado, enquanto que na hipotenusa eu tinha o lado C elevado ao quadrado. E embaixo, que é esse quadrado menorzinho, que é o verde, eu chamo ele de B ao quadrado. Por que B ao quadrado? Porque é o lado do cateto adjacente elevado ao quadrado. Esse ao quadrado significa exatamente porque forma a figura quadrada. Tá? Lembra que no quadrado da soma a gente aprende exatamente isso, né? O lado, quer dizer, os quadrados, né? A gente trabalha muito com número ao quadrado na soma do quadrado, aliás, desculpa, na, na, no quadrado da soma. E aí nós vamos ter uma coisa que a gente chama de formulazinha ou o próprio teorema de Pitágoras. Então, o teorema, na verdade, é uma fórmula, ou seja, é o jeito que você usa para calcular o teorema de Pitágoras, para você resolver qualquer um dos lados do triângulo. Então, muitas vezes o problema vai te dar os lados, né, os catetos, e não vai te dar a hipotenusa, você tem que calcular. Outras vezes você vai ter a hipotenusa, um dos catetos, faltando o outro cateto. Quando você tem os lados, que são os catetos, e falta a hipotenusa, você vai calcular apenas o A. Quando você tem falta de um dos catetos, ou você vai calcular o B, ou você vai calcular o C. E sempre ao quadrado. Por que que sempre ao quadrado? Acabamos de ver o porquê agora, quando eu tinha lá o triângulo, mostrando que cada lado equivale a um quadrado maior, que é a hipotenusa, quadrado médio, que é o cateto oposto, e o lado menor, quadrado menor, que é o cateto adjacente. Então vejamos aqui. O teorema diz que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Alguns livros trazem a hipotenusa como C, que é o caso desse exemplo. Outros trazem a hipotenusa como A. Eu vou usar
Em muitos casos aqui, eu acho bem mais fácil usar o A como hipotenusa e o B e o C como catetos, tá? Mas é a mesma coisa. Então vamos lá. O quadrado da hipotenusa, aliás, aqui está o quadrado do cateto mais o outro cateto é igual à hipotenusa, que é C. Já nesse exemplo aqui, nós temos a fórmula um pouco diferente, que é aquilo que eu falei. Está considerando o A como hipotenusa, que é o que é mais correto e é o que a gente vai ver mais. Então é melhor gravar esse teorema. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que seria o A? É a hipotenusa ao quadrado. O B é o cateto oposto. O C é o cateto adjacente. No caso aqui, a gente vai gravar a fórmula da seguinte forma: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? É uma fórmula até meio parecida com aquela do quadrado da soma. Então, novamente, vou repetir. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é o cateto B e o cateto C. Então, nesse exemplo, nós temos como calcular a medida da hipotenusa. Se um triângulo retângulo apresenta 3 centímetros e 4 centímetros como medidas dos catetos, qual a hipotenusa desse triângulo? Então, veja que nesse exemplo eu quero descobrir a hipotenusa, que é o A ao quadrado. O 3 centímetros e o 4 centímetros corresponde ao quê? Ao B e ao C, tá? Então, resolvendo aqui, nós temos A ao quadrado é igual. Quem é o B? Eu posso chamar o B de 3 ou de 4. No caso aqui, o B é o 4, que eu vou elevar ao quadrado, e o 3 é o C, que eu também vou elevar ao quadrado. Aqui não está aparecendo, ficou apagadinho, mas tem um 2, tá? A ao quadrado é igual 4 elevado ao quadrado, 16, 3 elevado ao quadrado, 9. A ao quadrado é igual à soma desses quadrados. A soma desses quadrados vai dar 16 mais 9, que é 25. Então, a hipotenusa, que é A, aí eu já não preciso mais colocar o quadrado, por quê? Porque eu vou resolver a raiz quadrada da soma desses catetos, que deu 25. Então, aí eu não preciso mais colocar o quadrado. É quase como se estivesse resolvendo lá uma equaçãozinha. A é igual a raiz de 25, que é exatamente 5, né? 5 vezes 5 dá 25. Elimino a raiz, sobra só o valor 5. Então, o valor da hipotenusa, que está pedindo aí, é 5. Tudo bem até aqui? Vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, fala como calcular a medida de um dos catetos. Determine a medida de um cateto que faz parte de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é 20 centímetros e o outro cateto mede 16 centímetros. Vamos chamar o de 20 centímetros do cateto B e o de 16 do cateto C. Aliás, perdão. Nesse caso aqui, nós vamos descobrir um dos catetos. Então, eu tenho a hipotenusa é 20. Então, A é 20 e um dos catetos mede 16. Eu quero saber o outro cateto. Então, vamos chamar esse cateto que eu não sei de B e a hipotenusa, que é A, é 20 e o outro cateto 16. Nesse caso aqui, eu não posso somar como no primeiro, porque a fórmula diz que a hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nesse caso, eu quero descobrir o cateto que está faltando. Então, eu tenho que fazer o inverso, ou seja,
eu tenho que subtrair a hipotenusa de um dos catetos para descobrir qual o cateto que está faltando. Então, b ao quadrado é igual a 20 ao quadrado menos 16 ao quadrado. B ao quadrado é igual. 20 ao quadrado vai dar 400, que é 20 vezes 20, e 16 ao quadrado, que é 16 vezes 16, dá 256. Subtraindo 400 de 256 dá exatamente 144. 144 tem raiz? Sim, tem raiz. E a raiz dele é 12, né? Então, temos B igual a raiz de 144, que é um número que vezes ele dá 144, que no caso resulta em 12. Então, o cateto que estava faltando vale 12. Tudo bem? Temos um outro exemplo aqui, também utilizando o Teorema de Pitágoras. Ao encerrar o expediente de trabalho, Sunara chamou um táxi para retornar à sua casa. No caminho, o semáforo sinalizou a cor amarela, mas o motorista ainda estava muito distante. Em seguida, foi sinalizado vermelho e o motorista parou a uma distância horizontal de 3 metros de um semáforo, que possui 4 metros de altura. Analisando a imagem, que nós vamos ver logo a seguir, qual é o comprimento representado por x? Então, esse problema que a gente acabou de ver agora corresponde a essa figura que eu estou mostrando, onde nós temos um Fusca amarelo aí, né? Parado na frente, o semáforo fechou, ele teve que parar. E aí ele quer saber o comprimento, né? Até chegar ao semáforo, que é o x, que, pelo desenho que foi feito, equivaleria à hipotenusa, ou seja, a hipotenusa que eu quero descobrir. Um dos catetos é 3 metros e o outro, que corresponde à altura aí do semáforo, é 4 metros. Então, qual seria a hipotenusa desse triângulo que se formou enquanto o motorista estava parado? Vamos lá. A solução é a mesma, né? Ou seja, vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Então, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, é igual a 3 ao quadrado, que equivale a 3 metros, e mais 4 ao quadrado, que equivale a 4 metros, que é aquela altura do semáforo. A ao quadrado é igual 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Resposta. A ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. Terminou aí? Não. Temos que achar a raiz quadrada de 25, né, para acharmos o valor da hipotenusa. A ao quadrado é igual a raiz quadrada de 25. A é igual a 5. Tá? Então, essa é a resposta. Tudo bem? Mais um exemplo, para ficar bem firme no pensamento aí, para na hora de fazer o exercício não ter dificuldade. No exemplo 4, calcule o valor do cateto B no triângulo a seguir. Então, nós temos a hipotenusa, que é sempre a parte maior, tá? Essa parte maior do triângulo retângulo é a hipotenusa, que vale 10 centímetros. Temos um dos catetos, que vale 8 centímetros, e o outro cateto eu não sei. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir qual o valor desse cateto B. Então, ficaria da seguinte forma, lembrando que quando eu quero descobrir qualquer um dos catetos, eu não somo, eu subtraio. Eu só somo quando eu quero saber a hipotenusa.
Então, nesse caso, como é o cateto, eu subtraio os quadrados da hipotenusa e do cateto que eu sei. Então, fica b ao quadrado é igual a ao quadrado menos c ao quadrado. Ou seja, eu faço o inverso para descobrir um dos catetos. B ao quadrado é igual a 10, que eu já sei que é o valor da hipotenusa, menos 8, que é o valor de um dos catetos. B ao quadrado é igual a 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, que dá 64. B ao quadrado é igual a 36. Por quê? Porque 100 menos 64 é 36. Então, b ao quadrado é igual a raiz de 36, que vai dar b igual a 6, que é 6 vezes 6, que dá 36. Então, agora eu sei o valor do cateto que estava faltando, que era o cateto B. Tudo bem? E assim a gente termina os nossos exemplos, né? Vamos lá treinar um pouquinho. Temos aqui um exercício para ser feito. Ao encostar a escada na parede, ela forma um triângulo retângulo, conforme a imagem a seguir. Aplique o teorema de Pitágoras, que é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Perceba que nesse esquema, nesse desenho, nós temos a escada encostada na parede. Quando ela encosta na parede, ela faz uma sombra. E essa sombra que reflete forma exatamente um triângulo retângulo, em que eu tenho as medidas 13 e 5 e eu quero calcular o x. O que seria esse x? Seria a hipotenusa, seria o cateto? Aí você vai descobrir ao fazer o exercício, tá? Mas tá tranquilo aí para fazer. Esse outro aqui também são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triângulos, cada um você vai ter que calcular um lado. Alguns é para calcular hipotenusa, outros para calcular os catetos e assim por diante. Esses dois exercícios devem ser feitos e na próxima aula online, que vai ser na terça-feira, às 13h30, estaremos ou corrigindo ou, se não der tempo de fazer, faremos juntos. Tudo bem? Espero que tenha entendido. Uma boa aula. Caso não entenda, volta e assista de novo. E amanhã, qualquer dúvida, eu estarei aqui à disposição. Na terça-feira, às 13h30, estarei enviando o convite do Meet para a gente poder estar tirando todas as dúvidas e fazendo esses exercícios, ou corrigindo, ou fazendo mais exercícios. Tá certo? Uma boa aula, um bom treino e tchau!